E aí, pessoal, mais uma resolução de questão aqui. Mais uma questão da URGS, inclusive, né? E, bom, essa questão aqui ela é bem interessante, porque eu vou mostrar duas maneiras de se fazer ela. Primeiro, eu vou mostrar a mais difícil, que é a resolução esperada. E depois, vou mostrar uma maneira mais rápida de se fazer, utilizando um princípio que eu acho muito importante, mas que é pouco falado, tá? Para mim ele é muito importante, mas é pouco falado. Porque, sério, é um princípio que ajuda você a visualizar algumas coisas no dia a dia de forma diferente e algumas questões também pode te ajudar a poupar muito tempo. Então, nessa aqui mesmo, você vai ver que a primeira resolução você pode levar mais de 10 minutos para fazer e a outra, assim, você não leva nem 5 minutos, mesmo se demorar um pouco. Eu acho que uns 3 minutinhos dá para fazer, né? Vamos lá. Um cone reto com raio da base medindo 10 centímetros de altura de 12 centímetros será seccionado por um plano paralelo à base. Tá, então a gente vai ter um cone, né? Ah, Aliás, melhor pausar, eu sou péssimo desenhando. Deixa eu tomar meu tempo para desenhar e eu volto com o cone desenhado. Ok, temos nosso cone desenhado. Veja bem, aqui é o cone completo, certo? Que de fato vai ter o raio da base medindo 10 centímetros, a altura de 12 centímetros. Show de bola. E aí ele está sendo seccionado por um plano paralelo à base, que eu basicamente representei como isso aqui, sabe? Isso aqui é como se fosse um plano, né? Que cortou, né? O cone. E aí ele fala que os sólidos restantes vão ter o mesmo volume, ou seja, esse cone aqui de cima vai ter o mesmo volume que esse tronco de cone aqui de baixo. Eles vão ter o mesmo volume. E ele quer saber a altura desse cone aqui, certo? Esse cone resultante. Ele quer saber essa alturazinha. Vamos lá, qual é a maneira, de fato, assim, mais trabalhosa, só que, né, da resolução esperada? Basicamente, a gente sabe que o volume desse cone vai ser metade do volume desse cone completo, né? Se ele fala que esse cone e esse tronco de cone tem o mesmo volume, quer dizer que cada um é metade do volume do cone original. Então vamos lá, a fórmula do volume do cone é basicamente a gente pensar num cilindro, né? O cilindro vai ser o quê? Vai ser a base, que é uma circunferência, vezes a altura. Só que aí no cone a gente divide por 3, né? Show de bola. Ok. Então temos essas medidas. É, E aí vamos lá. A gente sabe que como esse cone aqui, ele é uma parte desse cone maior, eles são semelhantes, certo? Então, por exemplo, se eu dissesse por acaso que a altura desse cone aqui é metade da altura do cone completo, então isso significaria que esse raio aqui também é metade desse raio aqui, tá? Então a gente pode é, tirar daqui uma relação de proporção. Então eu vou dizer que esse raio do cone menor para a sua própria altura também vai estar na mesma proporção que o raio do cone maior, que é 10, vai estar para a altura desse cone maior, que é 12. Se a gente simplificar aqui, né? Vira 5/6. Ok, vamos manter isso aqui por enquanto. E aí eu não sei ainda quanto esse raio e essa altura, né? Mas vamos deixar aqui. Porém, eu sei que o volume que sair daqui é metade do volume desse cone completo. E o volume desse cone completo eu consigo calcular, né? Ele me deu o raio e me deu a altura. Então eu vou dizer que é metade, olha, eu vou pegar assim, ó, metade desse volume completo. Que eu vou dizer que é π, aí é r ao quadrado. Só que o raio ali a gente pode ver que é 10, né? Então, 10 ao quadrado vezes a altura que é 12. Isso aqui tudo dividido por 3. Veja bem, a gente tem o π dos dois lados da equação, a gente pode simplificar eles, já para se livrar disso aí. E agora, deixa eu ver. Os dois lados também dividem por 3, tá? Então, assim, eu posso também simplificar aqui, certo? Tá, vejamos o que mais. Eu posso simplificar 12 por 2, porque isso aqui dá 6. E vejamos o que mais. É, Também dá. Ok, não, aqui acabou, certo? R ao quadrado vezes a altura igual 10 ao quadrado vezes 6. 10 ao quadrado é 100, né? Então vezes 6, 600. Ok. Só que a gente também tem aqui essa relação entre R e H, né? Então assim, a gente consegue substituir um deles aqui para descobrir. E aí, ele não quer saber a altura,
Então o que eu quero substituir aqui embaixo vai ser o R, tá? Para ficar só com a letra H aqui. Tá, então eu vou basicamente dizer o seguinte. Eu vou dizer que R é igual 5H sobre 6, certo? Se jogar esse H para cá, né? É isso que acontece. Então vamos substituir aqui, né? A gente vai ter 5H sobre 6 ao quadrado. Lembrando, tudo ao quadrado, tá? Que é o raio ao quadrado e o raio é isso aqui tudo. Beleza, isso aqui vezes H vai ser igual a 600. Show de bola. Então isso aqui dentro vai virar 25H ao quadrado. Só que eu não vou multiplicar por H de novo, então eu já vou deixar aqui, ó, H ao cubo. E aqui sobre 36. Isso aqui vai ser igual a 600. Tá interessante. Vamos isolar esse nosso H ao cubo, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que H ao cubo é igual a 600 vezes 36 sobre 25. E aí uma manipulação interessante aqui, tá? 25, você pode pensar que é basicamente 100 dividido por 4, tá? Assim como você sabe que 25% é um quarto de algo, tá? 25% é um quarto. Você pode pensar que 0,25 vezes 4 é igual a 1, mas também você pode lembrar que 25 vezes 4 é igual a 100. Por que isso vai ser relevante? Olha, eu vou pensar o seguinte, eu vou multiplicar esse 25 por 4 para ele virar 100, tá? Sendo que aí em cima eu também multiplico esse 600 por 4, tá? Porque 6 vezes 4 é 24, então aqui vira 2.400, tá? Como eu multipliquei por 4 tanto em cima quanto embaixo, tá tudo bem. E agora eu simplifico esses dois zeros com esses dois zeros e eu vou sobrar com 24 vezes 36 para calcular o volume. Aliás, volume não, né? Aqui é H ao cubo já. Para calcular essa altura. Só que vê só, no final eu vou ter que aplicar a raiz cúbica. E aí, vê só, eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Se a gente fosse calcular isso aqui ia dar 864. Aí imagina você, né? Você quer descobrir o H. Raiz cúbica de 864. Não tem isso como resposta direta. Você ia ter que fatorar esse 864, ia dar um belo trabalho, né? Imagina você dividindo esse número aqui várias vezes, né? Eita, trabalheira danada. Ia ser muito chato. Então o que é melhor a gente fazer? É melhor a gente trabalhar com 24 vezes 36 mesmo, tá? Porque, vê só, quando a gente fatora um número, quando eu estava fatorando ali já o 864, o que acontece? Como aqui é uma raiz cúbica, toda vez que eu encontrasse um trio de números, ele poderia pular para fora da raiz. Porque basicamente, ó, por que aqui 8, né, a raiz cúbica de 8, dá exatamente 2? Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então, um número como, por exemplo, 24, eu posso dizer o seguinte, o 24 ele pode ser expresso como 8 vezes 3, concorda? Só que o 8 a gente já viu que ele tem raiz cúbica, né? Porque ele é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Tem um trio de 2 aí. Então ele pula para fora da raiz. Isso aqui vai se tornar 2 vezes raiz cúbica de 3, certo? Então, assim, se o 864 eu precisaria fatorar ele, né? Para quebrar naqueles vários números e encontrar trios desses números para eles pularem para fora da raiz, cara, eu não preciso fazer essa multiplicação então, tá ligado? Eu vou trabalhar com esses números mesmo, já vou quebrar eles aqui. Então, por exemplo, tem algumas formas de você fazer isso, sabe? Por exemplo, aqui eu pensaria assim, ó. 24 é 3 vezes 8. Opa, eu já sei que 8 tem raiz cúbica, tá? Eu vou deixar o 8 aqui separado. Se você preferir quebrar esse 8 em 2 vezes 2 vezes 2 e depois identificar que você tem um trio de 2 aí, também serve, tá? E ó, o 36 eu sei que você pode quebrar no que você quiser. O que importa é você conseguir juntar as coisas depois. Você pode identificar que é 4 vezes 9, por exemplo. Opa, 9, ó, eu sei que é 3 vezes 3. Aí eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Então vai ter raiz cúbica disso também. Então basicamente eu vou poder dizer que meu H, ele vai ser o quê, ó? O 3 consegue pular para fora da raiz. E o 2 também, né? Porque o 2 é a raiz cúbica de 8, tá? É como se eu dissesse que esse 8 é, novamente, 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 pula para fora da raiz. A única coisa que vai ficar dentro, porque eu não consigo ter um trio, é esse 4, tá? Porque o 4 é apenas 2 vezes 2. Então aqui a gente vai ter 3 vezes 2 vezes a raiz cúbica de 4. 3 vezes 2 é 6. Então aqui a gente vai ter como resposta 6 vezes a raiz cúbica de 4. A gente pode ver que a gente já tem uma alternativa para isso, que é a letra E. Beleza? Agora sim, esse aqui é o caminho complicado, tá? Esse aqui é o caminho mais trabalhoso.
Note que levou um tempo aqui para a gente calcular. E olha que assim, eu fiz manipulações que vêm das técnicas de cálculo mental, que eu sempre ensino, né? Quem faz monitoria comigo vê direto utilizando artifícios como esses para a gente agilizar a conta. Mas imagine fazendo à mão, por exemplo, esse cálculo aqui, né? Como ia ser chato. Imagina você ter que fatorar aquele 864. Então, assim, é um caminho chato, sabe? É um caminho chato e trabalhoso, né? Só de você ter que montar essa equação aqui, eu mesmo já fico até com uma preguiça, assim, sabe? Mas tem outra maneira de se fazer, tá? Tem outra maneira. E aí eu vou limpar aqui e mostrar para vocês essa outra maneira. Antes eu tenho que explicar um princípio, certo? E para quem viu minha live resolvendo a prova do Enem 2024, que eu fiz no último sábado, viu eu explicando isso brevemente. E viu eu resolvendo uma questão do Enem bem mais rápido por causa desse princípio. Se vocês quiserem ver lá, era uma questão que envolvia volume e escala, certo? Tá na live, é só procurar. Não vou lembrar exatamente onde é que tá, mas vocês procuram lá direitinho questão de escala e volume, que vocês vão ver explicando ela brevemente. E vão ver que realmente fica muito mais rápido de se resolver, tá? Porque fica uma coisa muito mais intuitiva. Vou explicar o mesmo princípio aqui nesse vídeo e vocês vão ver como é que essa questão aqui fica bem mais rápida, beleza? Vou só limpar aqui. Tá, vamos lá. O problema é o mesmo, a proposta é a mesma, mas acredite se quiser, a gente não precisa do raio da base para resolver essa questão. Não precisamos. Porque vejam só, vamos entender um princípio aqui, que é o princípio do aumento ou redução, enfim, da mudança, eu gosto de dizer, sabe? E a relação entre aumentos ou reduções lineares e aumentos ou reduções de área, certo? E de volume também, que vai ser o caso dessa questão. O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente é a seguinte ideia. Imagina que você faz um quadrado e você diz que ele é 2 por 2. Evidentemente, a área dele vai ser 4, né? Porque base vezes altura, né? Vai ser 4 aqui. Agora eu imagino que você faz um quadrado de lado 6. E aí eu vou pedir o seguinte, tá? Eu vou pedir para que você esqueça quanto é 6 vezes 6. Finge que você não sabe, tá? Finge que isso aqui é um número difícil, tá? É difícil de calcular. Finge que você não sabe. Agora vê só, o que é que esse princípio do aumento linear e da sua proporção, né, da sua relação com o aumento de área diz? Basicamente diz o seguinte: se o meu lado aumenta 3 vezes, o aumento da minha área vai ser sempre o quadrado disso. Como assim? Aqui, ó, o meu lado aumentou 3 vezes, então minha área vai aumentar 9 vezes, porque isso é 3 ao quadrado. Quanto é 4 vezes 9? É 36. E se você relembrar agora magicamente quanto é 6 vezes 6, você vai lembrar que é exatamente 36. Isso aqui vai acontecer em qualquer ocasião, tá? Isso só acontece porque, basicamente, quando a gente calcula a área aqui, você faz o quê? Base vezes altura, né? Por exemplo, antes era 2 vezes 2. Como tanto esse 2 quanto esse outro 2 triplicaram, né? Cada um deles triplicou. Ó. Um virou 6, outro virou 6 também. Cada um deles triplicou. Isso faz com que aliás, a área aumente 9 vezes, entendeu? É basicamente essa ideia. Isso aqui acaba sendo muito útil em algumas situações porque você acaba não tendo que fazer muitos cálculos. Por exemplo, fulano fez tal coisa e a área do negócio aumentou 16 vezes. Quantas vezes o lado é maior? 4. Tá ligado? Se a área aumentou 16 vezes, então o meu lado é 4 vezes maior. Tem alguns problemas que ficam muito mais rápidos quando você entende esse princípio, tá? E aí é questão de prática, né? Não tem como eu dar tantos exemplos aqui e você simplesmente aprender e começar a aplicar. Você tem que realmente começar a utilizar isso para pegar o jeito, sabe? Porque no começo pode parecer um pouco estranho, mas com a prática, isso aqui, quando você internaliza, é uma maravilha. Então vamos lá. Vamos aplicar isso agora para volume, tá? Para volume vai ser uma ideia parecida, certo? Eu não vou desenhar um cubo aqui, tá? Porque, enfim, acho que não vai ser necessário. Mas, ou melhor, vamos fazer rapidinho assim, ó. Um bem xoxo. Só pra gente imaginar que é um cubo. Vou imaginar o seguinte agora. Isso até que ficou decente, tá? Vamos lá. Agora isso aqui ficou péssimo. Calma aí, acho que dá pra dar uma ajeitadinha aqui. Ai, que droga. Ficar na matemática mesmo, porque minha carreira artística não tem muito futuro. Enfim, ficou bem troncho ali ainda, mas tudo bem.
Vamos imaginar que agora a gente está falando de volume, então a gente tem uma profundidade aqui agora, né? Vamos lá. Qual é o volume de um cubo 2 por 2 por 2? É 8. Só que vê só, a mesma lógica da área. Se eu fizesse 2 vezes 2 vezes 2 e eu transformasse em 6 vezes 6 vezes 6, você vê que os lados triplicaram, né? As arestas agora são 3 vezes maiores, certo? Daqui para cá a gente está aumentando 3 vezes. Como aumenta 3 vezes aqui, 3 vezes aqui e 3 vezes aqui também, basicamente o aumento no volume vai ser de 3 ao cubo, tá? 3 ao cubo é 27, então vai aumentar em 27 vezes. 6 ao cubo acho que já é mais difícil da pessoa saber decorado, né? Acho que quase ninguém vai saber isso. Mas se você fizer 8 vezes 27 ou fizer 6 vezes 6 vezes 6, sim, você vai chegar na mesma resposta, que nesse caso é 216. Então essa mesma ideia serve para volume, tá? Isso é bem interessante, porque, por exemplo, se você pega o cubo mágico, certo? Um cubo mágico. Se você imaginar o cubinho pequeno do cubo mágico, ele tem, sei lá, tem um tamanhozinho ali, né? E o cubo mágico, ele vai ter uma fileira de 3 cubinhos daquele, né? 3 cubinhos daquele. E aí você pensa, pô, isso significa que o cubo mágico completo, né, se a gente desenhar todos aqui, né, todos os cubinhos, ele vai ter uma medida, né, 3 vezes maior, porque é 1, 2, 3, né, o cubo completo, enquanto o pequenininho é só um trechinho assim, né? Então quer dizer que o cubo mágico completo, ele tem arestas, né, 3 vezes maiores do que a de um cubinho só, né, que faz parte dele. Isso significa que o cubo mágico completo, ele é 27 vezes maior, certo? Então, apesar do lado aqui, ó, ser só 3 vezes maior, né, do que esse cubinho aqui, que forma um cubo mágico, eu tô com preguiça de desenhar o resto porque ficou horrível. Mas, enfim, você vai perceber que o cubo mágico ele é 27 vezes maior, velho, do que um cubinho desses que compõe ele. Olha só que doideira, né? Tá, Vital, mas como é que a gente utiliza isso nessa questão aí, né? Como é que isso aí vai me ajudar? Então, cara, agora a coisa fica bem simples. Porque qual é a minha ideia? Eu vou imaginar assim, olha, eu vou chamar o volume, né, do cone antigo de V, tá? Simplesmente V. E eu sei que ele vai virar um novo volume, eu vou chamar de V', simplesmente para dizer que é um volume diferente aí, enfim, tanto faz. Eu sei que aqui a relação foi o quê? Caiu pela metade, né? Caiu pela metade. Só que a gente acabou de ver, né, tanto para área quanto para volume, né, que quando a gente tem um aumento linear, o aumento em área vai ser sempre o quadrado desse aumento e o aumento em volume vai ser sempre o cubo desse aumento. Então, como ele quer saber a nova altura, pensa, minha altura antes era 12, né? Era 12. Minha altura antes era 12. Eu vou ter uma nova altura agora, né? Eu vou chamar de a galinha. Uh, Vê só, eu não sei quantas vezes essa altura diminuiu, né? Eu não sei o quanto ela foi reduzida, né? Porque, assim, daqui pra cá caiu pela metade, eu tô basicamente multiplicando por 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é um número decimal, por isso faz com que o volume diminua, enfim. É, Aqui, eu não sei, né, quanto essa altura diminuiu, mas eu sei que o quanto isso aqui diminuiu, se eu elevar ao cubo, vai ter que dar 1 sobre 2. Percebe? Porque, novamente, o aumento do volume é sempre o cubo do aumento linear, certo? E a altura é uma medida linear, né? É uma reta que a gente traça aqui assim, simplesmente. Então é isso. Nesse caso é uma redução, né? Porque a gente está multiplicando por um número decimal, então é uma redução. Mas é isso, vale para aumento e redução. A redução volumétrica é o cubo da redução linear. Então quer dizer que isso aqui é o cubo do número que vai estar aqui, tá entendendo? Então eu vou basicamente dizer que isso aqui é o quê? Raiz cúbica, então, né? Do 1 sobre 2. Porque aí eu estou dizendo, né, basicamente, que esse número ao cubo dá 1 sobre 2. Então é isso. Então, para descobrir essa minha nova altura, é literalmente só pegar o 12 e multiplicar por raiz cúbica de 1 sobre 2. Certo? É basicamente só isso. Então perceba que é uma resolução muito mais simples. A gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha aqui, mas que assim vai sair muito mais rápido. Lógico, demorei um pouquinho aqui explicando o princípio e tal, mas uma vez que você internaliza isso, meu amigo, todas as resoluções desse tipo aqui vão ficar muito mais rápidas, certo? Então, veja só, como eu estou multiplicando 12 por essa raiz cúbica de 1 sobre 2, eu imagino o seguinte, eu posso distribuir essa raiz cúbica tanto para o 1 quanto para o 2, tá? Raiz cúbica de 1 é simplesmente 1, então vai ficar assim. Tá, então a gente poderia dizer que a resposta é raiz cúbica de 2.
Só que já seria uma resposta plausível, mas evidentemente a gente não tem isso nas alternativas porque ele não quer deixar uma raiz no denominador. Então vamos fazer o seguinte, bora se livrar dessa raiz no denominador. E aí, pessoal, o que muita gente pode se confundir aqui é simplesmente multiplicar por raiz de 2. Porque é o costume, né? Ah, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, né? Porque vira raiz de 2 ao quadrado, basicamente, e aí você anula. Por isso fica igual a 2, simplesmente, né? Mas cuidado, porque aqui é uma raiz cúbica, então você deixar ao quadrado não anula, tá ligado? Você pegar a raiz cúbica de 2 ao quadrado, é raiz cúbica de 2 ao quadrado, não dá pra anular. Só dá pra anular se aqui também for 3. Porque você levando o número ao cubo e pegando a raiz cúbica, né, assim, tá mudando o que no número, né? Nada. É tipo multiplicar por 2 e dividir por 2. Não tô mudando nada, cara. Então assim, aqui eu tenho que multiplicar. Primeiro, tem que manter raiz cúbica também, tá? E tem que ser 2 ao quadrado, certo? Tem que ser 2 ao quadrado. Porque aí quando se juntar com esse carinha aqui, vai virar o 2 ao cubo. Então, em cima eu multiplico pela mesma coisa, para não alterar o valor do que a gente está calculando, né? Porque isso dividido por isso é 1, então não estou alterando o valor que isso aqui realmente vale. Mas agora a gente vai representar isso aqui como 12 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Opa, aqui sim eu posso simplificar, tá? Posso dizer que isso aqui vai dar simplesmente 2. Opa, 12 dividido por 2 é 6, né? E aquele 2 ao quadrado ali eu posso dizer que é 4, né? Então, raiz cúbica de 4. Perceba que a gente chegou na mesma resposta, ok? Então, isso é uma maneira muito mais rápida de fazer essa questão e que você pode aplicar em diversas situações. Eu nem utilizei o raio, enfim, eu garanto que isso aqui pode ajudar em várias questões, como eu utilizei naquela do Enem da minha live no último sábado, ok? Então, se não tiver visto ainda aquela live, vá lá conferir, tenho certeza que você vai aprender várias técnicas interessantes para resolver algumas questões mais rápido. E é isso. Se tiver gostado, curte aí, comenta, compartilha. E até a próxima. Vem aprender matemática comigo porque, para garantir sua aprovação, matemática é vital.